Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente com o estudo de mais uma resolução super importante do Conselho Federal de Enfermagem. Vamos falar hoje sobre o uso e comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação. O que o profissional de enfermagem pode ou não pode postar em suas redes sociais? Como o profissional de enfermagem pode anunciar os seus serviços de enfermagem? Quais são os critérios, os requisitos básicos para a publicidade dos seus serviços? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos ver tudo o que está na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 554 de 2017. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje falar sobre o uso e o comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação e nas mídias sociais. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página do Facebook, também o nosso Instagram e acesse também o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar nossos materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, prosseguindo então aqui para o nosso vídeo, né? Nós temos essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 554 de 2017, que é uma resolução bastante importante, né? Porque ela vem para estabelecer critérios em relação ao uso e ao comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação, nas mídias sociais, né, como por exemplo no Facebook, no Instagram. A gente sabe que o acesso, né, ao celular hoje está muito fácil e os profissionais acabam às vezes tirando fotos, imagens, né, durante o seu exercício profissional, por exemplo, ou quer registrar, mostrar alguma atividade aí nas redes sociais. Temos também hoje os profissionais que são empreendedores, né, que procuram ali divulgar, anunciar os seus serviços também nesses meios de comunicação. E nós temos aqui, através dessa resolução, todas as regras de acordo com a legislação vigente para a enfermagem, né, que vai nortear aqui o profissional em relação a essa conduta adequada aí nos meios de comunicação. Então, essa resolução COFEN, né, 554 de 2017, estabelece os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem em meio de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais, tá? Lá no artigo 1º fala que essa resolução, né, resolve estabelecer esses critérios, como eu já falei para vocês aqui, bem tranquilo. E aí, para efeito dessa resolução, a gente tem também as definições, né? Quando a gente fala de anúncio, publicidade, o que seria, por exemplo, os meios de comunicação em massa, o que são considerados aqui as mídias sociais, para você entender onde exatamente o COFEN está abrangendo aqui o comportamento, né, dos profissionais de enfermagem, tá? Então, quando a gente fala aqui em anúncio, publicidade ou propaganda, seria aquela comunicação ao público, né, por qualquer meio de divulgação de alguma atividade profissional de iniciativa, participação ou anuência aqui do profissional de enfermagem, né? Então, quando o profissional aqui coloca a público mesmo a sua atividade profissional, publicando ali, fazendo o anúncio desse serviço. Também nós temos aqui o conceito de autopromoção, que é quando aqui o profissional se utiliza de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de angariar clientela, então fazer aqui a captura, né, de clientes para o seu serviço. Mas nós temos também situações negativas, né, de uso da autopromoção, que é quando o profissional aqui faz uso, né, da concorrência desleal e pleiteia aqui a exclusividade de algum método de tratamento e cuidados aqui. Nessa situação aqui é quando o profissional, né, ele anuncia que só ele tem aquele método disponível para tratamento e cuidado para os seus clientes, tá? Nós temos também aqui o conceito de comunicação de massa, que são aqueles meios em que a gente tem a disseminação de informações por meio de jornais, televisão, rádio, cinema, internet, as quais formam um sistema denominado mídia, né? Então, quando a gente fala de meios de comunicação de massa, a gente fala aqui de um tipo de comunicação, né, que faz com que a informação chegue a uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e essa informação está partindo de um único emissor. Nós temos também aqui as mídias impressas, né, onde se encaixam aqui os jornais, as revistas, os boletins. Temos então as mídias sociais, que são os canais de relacionamento de internet, como Facebook, Instagram, onde a gente tem diferentes possibilidades aqui de interação e participação entre as pessoas, né, que estão ali dentro dessa rede social. Nós temos aqui o mobiliário urbano, que são aquelas publicações em cartazes, folders, postais, folhetos, panfletos,
outdoors, bus doors, front lights, totens, banners, entre vários outros, né, meios de comunicação urbanos, tá? E também peça publicitária, que vai abranger letreiros, placas, instalações. Então, essa resolução, ela vai falar sobre o comportamento, né, do profissional de enfermagem, sobre o uso do profissional de enfermagem de todos esses meios de comunicação, né? Até para você fazer um folder, um cartaz sobre o seu serviço, você tem ali os critérios, né, dentro da resolução que o profissional de enfermagem precisa atender. Dentro dessa resolução, a gente também vai ter aqui o conceito de sensacionalismo, que vai ser aquela divulgação publicitária, mesmo de procedimentos que já são consagrados, feito aqui de maneira exagerada, né, fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar a sua atuação ou a instituição onde atua ou que tenha interesse pessoal. Então é quando o profissional faz a divulgação de algum serviço, mas ele exagera, né? Por exemplo, ele promete a cura para um paciente porque, de repente, ele aprendeu uma técnica específica de curativo que é capaz de curar aquela lesão rapidamente. E dessa forma, ele está anunciando, né, um resultado que ele não pode alcançar, né? Ele não tem como garantir que realmente aquele curativo vai realmente assegurar a cura, né, daquela lesão, tá? A menos que ele tenha ali a comprovação científica disso, tá? Mas a gente sabe que tem muitos profissionais que mesmo sem comprovação científica, ele acaba divulgando dessa forma, né, com todo esse sensacionalismo, com exagero, a sua divulgação. Também quando faz a utilização de mídia pelo profissional de enfermagem para divulgar métodos e meios que não têm aqui reconhecimento científico, né? Então técnicas que ainda não foram comprovadas, mas que o profissional acaba ali utilizando-se da mídia para divulgar essas técnicas também. A adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou financia. Então, quando o profissional, né, altera dados estatísticos, divulga alguma informação com má intenção, apenas para tentar ali se beneficiar ou beneficiar a instituição em que ele trabalha. Também quando faz a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente de enfermagem, né? Por exemplo, aquelas técnicas que ainda estão em fase de desenvolvimento, né? Que ainda não é momento da gente colocar em prática, mas o profissional vai lá e apresenta para o público. A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Então, quando o profissional aqui veicula alguma informação que assusta mesmo a população, assusta as pessoas, traz uma relação de superioridade, então de repente coloca um dado exagerado lá, estatístico ou epidemiológico, para assustar as pessoas, tá? E também quando usa de forma abusiva, enganadora ou sedutora, representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultados. Um exemplo disso aqui são aquelas fotos de antes e depois, né? O profissional pega duas pessoas diferentes, faz uma foto de uma pessoa do antes, da outra pessoa do depois, né? Junta essas duas fotos para vender uma imagem de um resultado que não foi realmente alcançado, tá? E mesmo que às vezes você publica uma foto de um antes ou depois, né, de um resultado que você alcançou para um paciente, não tem como você garantir que esse mesmo resultado vai ser alcançado por outra pessoa. Cada caso é um caso, então a gente não pode prometer, fazer falsas promessas, né, para o cliente, tá? Para o paciente. Então a gente não vai divulgar também de forma abusiva essas imagens que acabam ali enganando de certa forma quem está vendo aquela imagem, tá? Então tudo isso é considerado aqui sensacionalismo. Também nós temos lá na resolução o conceito da autopromoção, né? Que é aquela situação que o profissional ele vai ali se autopromover literalmente, né? A gente tem uma situação positiva de autopromoção, que é quando o profissional ele se promove, né? Ele anuncia suas qualidades profissionais, ele mostra ali que ele está apto e que ele tem as habilidades legais para desenvolver aquela função. Isso aqui é uma autopromoção positiva, tá? Mas a gente tem a autopromoção negativa, que é quando o profissional ele expõe ali determinado procedimento, mas para provocar alguma concorrência desleal, e nesse caso a gente tem uma situação de proibição, tá? E aqui então, de acordo com a resolução, a autopromoção seria a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de angariar a clientela, né, de capturar novos clientes, fazer concorrência desleal, que é proibido aqui, tá? E pleitear exclusividade de métodos de tratamentos e cuidados. Nós temos também a questão dos anúncios de enfermagem, né? A gente vê várias publicações aí no Instagram, no Facebook, de profissionais que estão anunciando seus serviços. Hoje a gente tem vários profissionais de enfermagem que são empreendedores, que se qualificaram, né, se especializaram e que estão abrindo aí, né, seus consultórios, suas unidades de trabalho, prestando realmente
somente determinados serviços. E os profissionais, claro, têm a necessidade de anunciar esses serviços, inclusive esse é um direito do profissional de enfermagem, já previsto lá no Código de Ética, né, dos profissionais de enfermagem. Então, o profissional ele pode anunciar os serviços para o qual ele detenha realmente a habilidade técnica para isso, tá? Ele pode fazer essas atividades de promoção do seu trabalho. Mas para isso a gente tem algumas regras. Os anúncios de enfermagem, eles podem ser realizados, mas existem alguns itens que são obrigatórios que o profissional de enfermagem ele inclua no seu anúncio. Então, nós temos em relação a isso, lá no artigo 3º, que os anúncios de enfermagem deverão conter obrigatoriamente, então aqui a gente tem os dados que são obrigatórios em um anúncio de enfermagem, tá? Então é obrigatório ter nome do profissional, e aqui pode ser o nome completo ou até mesmo o nome social, né, no caso dos profissionais travestis e transexuais, mas é importante que o profissional aqui se identifique nesse anúncio, tá? E também o número da inscrição do Corém e a categoria profissional. A gente sabe que existe um receio muito grande, né, dos profissionais de enfermagem de colocarem ali o seu registro do Corém, o número do Corém nessas publicações, mas de acordo com essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, é obrigatório o número de inscrição do Corém aqui em qualquer anúncio de enfermagem, tá? A gente vê muitos anúncios aí de profissionais que não seguem essa resolução, não seguem as normativas, então muito cuidado quando você for aí anunciar o seu serviço para o que realmente é obrigatório estar ali na sua publicação. No parágrafo 1º, nós vamos ver que o profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quando o título estiver devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, o profissional de enfermagem, ele só pode divulgar o seu serviço, afirmando que ele é especialista naquele procedimento, se ele realmente tiver ali o curso, concluído uma especialização, e se essa especialização estiver também registrada devidamente no Conselho Regional de Enfermagem da área de sua jurisdição. Caso o profissional aqui não tenha a especialização, ele vai colocar no seu anúncio que ele é bacharel, tá? Que ele é graduado, mas ele não pode dizer que ele é especialista se ele não tem o título emitido, tá? Pela instituição de ensino, e nem se esse título não está registrado junto ao Corém. O que é proibido aqui, né, ao profissional de enfermagem quando a gente fala principalmente das mídias sociais, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Vamos ver aqui as proibições em relação ao profissional de enfermagem que está dentro dessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Então, é vedado aqui ao profissional de enfermagem, ou seja, essa palavra vedado tem o sentido de proibido, tá? É vedado ao profissional de enfermagem permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza, né? Então, qualquer propaganda que seja enganosa, o profissional não pode nem permitir que seu nome apareça. Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico, né? Então, aquelas matérias onde a gente não tem comprovação científica, o profissional aqui tira o seu nome disso, porque senão você vai se enrolar, tá? Também fazer propaganda de método ou técnica sem comprovação científica que esteja vedado pela legislação de enfermagem vigente, né? Então, fazer propaganda, divulgar alguma técnica, algum serviço que não tem comprovação científica ou que esteja proibido, né, de ser executado pelos órgãos competentes, aqui no caso o COFEM e o Corém. Também é vedado ao profissional de enfermagem expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, salvo mediante autorização expressa. Esse aqui é um ponto muito importante da gente falar, porque a gente vê também aí nas mídias sociais, no Instagram, principalmente no Facebook, muitos profissionais de enfermagem, né, colocando fotos de pacientes, né, de repente o paciente está tendo alta, vai lá e tira foto, hashtag partiu cuidar, hashtag mais um paciente cuidado por mim, etc, né? O profissional ali, ele tira imagens e posta na internet e muitos profissionais ainda escrevem lá, foto autorizada pelo paciente ou foto autorizada pelo seu familiar. Mas aí eu te pergunto, você tem a autorização escrita do paciente ou do seu familiar para você realmente compartilhar aquela foto? Porque quando a resolução fala salvo mediante autorização expressa, tá? Essa autorização expressa, gente, ela tem que ser por escrito, tá? Não basta simplesmente o paciente ou familiar falar para você, não, pode postar, não tem problema, eu não ligo não. Isso não é suficiente, tá? Isso não vale, isso não autoriza a sua publicação dessa imagem, tá? Essa exposição do paciente nas mídias sociais. Para você poder compartilhar essa imagem, é necessária a autorização expressa por escrito dessa pessoa, tá? Porque depois de um tempo, né, você não tem como provar que realmente você teve autorização para postar aquela foto. Pode ser, inclusive, que a pessoa mude de opinião e quando você precisar ali se defender, ela fale que não deixou autorizado. E aí você não tem nada por escrito, né,
para comprovar essa autorização. Então é muito importante o profissional, inclusive, né, se munir desses documentos, dessas autorizações, para ter o respaldo legal mesmo, se houver necessidade, tá? Então muito cuidado, e a gente vê muitas postagens aí em redes sociais, principalmente de estagiários, né, e profissionais que acabam falando dessa autorização, mas que não tem ela em papel por escrito. Então, nesse caso aqui, é proibido o profissional de enfermagem postar essas imagens sem autorização. Temos também aqui como proibição oferecer consultoria a pacientes e familiares por mídia social, como substituição da consulta de enfermagem presencial. Isso acontece muito, tá, gente? Até eu, pelo fato de estar aqui com vocês no canal, né, eu já recebi várias mensagens no Instagram, principalmente por direct, de pessoas querendo se consultar, né, pessoas procurando informações. Tem pessoas que mandam até a foto lá do exame, um exame laboratorial, e pergunta sobre o diagnóstico, quer informações sobre o tratamento. Isso acontece muito, não só nas mídias sociais. Quem é profissional de enfermagem sabe que isso acontece até na família, né? As pessoas vêm, manda mensagem, manda direct pra gente perguntando, querendo fazer uma consulta online, né? Ter uma consultoria online aí para realmente substituir a consulta de enfermagem presencial. Mas isso aqui está proibido pelo Conselho Federal de Enfermagem. O profissional de enfermagem não pode aqui oferecer consultorias a pacientes e familiares pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, para substituir aqui uma consulta de enfermagem presencial, tá? A gente vai orientar aquele paciente, aquele familiar, a procurar um atendimento na unidade mais próxima possível ali da sua casa, porque ele realmente precisa ser avaliado por um profissional, tá? Você não está vendo o paciente, você não está inserido, participando do caso daquele paciente, tá? Você não sabe da história desse paciente, você não está avaliando ele, fazendo um exame físico, uma anamnese apurada, você não teve acesso ao prontuário, aos dados clínicos, né, aos exames que foram realizados, você não é médico, né? Então você não vai ali dar essas informações, prestar essa consultoria pelas mídias sociais, tá? Você vai orientar o profissional a ir a uma unidade mais próxima e aí presencialmente ele vai ser atendido por um profissional de enfermagem ou até mesmo pelo médico para ele ter ali as suas necessidades atendidas. Temos também como proibição garantir, prometer ou insinuar bons resultados aqui do tratamento de qualquer natureza que não haja, né, comprovação científica. Então, mais uma vez, aquela questão da pessoa prometer cura, prometer algum tratamento milagroso que não tem comprovação científica daquele resultado. Também é proibido divulgar imagens sensacionalistas envolvendo profissionais, pacientes e instituições, e também difamar a imagem de profissionais da saúde, instituições e entidades de classe. Aí você vem assim, professora, tá, eu não posso difamar, mas eu não posso me expor, eu não posso falar minha opinião, eu tenho que aceitar tudo. Não, não é isso, tá? A gente pode se posicionar, a gente pode ter a nossa opinião, nossa postura, né, crítica, reflexiva sobre determinadas situações, sobre a instituição que a gente trabalha, sobre algum colega de trabalho, mas tudo está relacionado à forma como você se coloca, né? A forma como você se posiciona aí em relação a essas questões, tá? Você não pode difamar, você não pode prejudicar a imagem daquela pessoa, daquela instituição ou daquela entidade de classe, tá? Você pode sim colocar a sua opinião, até porque todos nós temos, né, as nossas visões, mas a gente precisa ter muito cuidado no momento ali de se posicionar. Também nós temos aqui como proibição ofender, maltratar, ameaçar, violar direitos autorais, revelar segredos profissionais e prejudicar pessoas ou instituições. Isso aqui se enquadra, né, também no que a gente acabou de falar. Também é proibido expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais, tais como o WhatsApp. A gente vê muito, né, imagens de pessoas vítimas de acidente, de tragédias, circulando aí no WhatsApp, nas redes sociais, nos grupos sociais, e muitos profissionais de enfermagem acabam, inclusive, participando dessas atividades. Mas isso é proibido para o profissional de enfermagem. Nós não vamos ali expor imagens do paciente nas redes sociais, nem nesses grupos sociais, como nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Não podemos fazer isso, beleza? Também expor imagens da face ou do corpo de pacientes que não se destinem às finalidades acadêmicas, né? Se não for para estudo, não tem o porquê da gente expor ali a face ou o corpo do paciente, tá? E mesmo que isso aconteça, a gente precisa ter a autorização legítima ali do paciente ou da sua família, tá? Também nós temos a proibição de expor imagens e ou fotografias de pacientes vulneráveis
ou legalmente incapazes de exercerem uma decisão autônoma com relação ao uso de suas imagens. E aqui a gente está falando de pacientes como, por exemplo, pediátricos, né, as crianças, pacientes que estão inconscientes, torporosos, né? Esse paciente não tem como dizer se ele autoriza ou não o uso da sua imagem, tá? Então a gente não vai expor aqui a imagem desse paciente que está vulnerável ou legalmente incapaz, tá? Também é proibido expor imagens que possam trazer qualquer consequência negativa aos pacientes ou destinadas a promover o profissional ou a instituição de saúde, né? Então o profissional às vezes usa da imagem do profissional para se autopromover, mas de forma, né, totalmente incoerente, né, com aquilo que é preconizado do ponto de vista ético, tá? Então a gente também tem aqui essa proibição. Também é proibido expor imagens comparativas referentes às intervenções realizadas relativas ao antes e depois. Então aquelas fotos de antes e depois, tá? De procedimentos, como forma de assegurar a outrem a garantia de resultados, salvo mediante autorização expressa. Então, tomar cuidado, né, com aquelas imagens que dão uma falsa impressão de que aquele resultado realmente vai ser alcançado, até porque a gente não tem como garantir que o mesmo resultado vai ser alcançado para outro paciente. Também é proibido expor imagens de exames de pacientes onde consta a identificação nominal desse paciente, tá? Tem muitos profissionais também, muitos estudantes, que acabam expondo ali, de repente, uma imagem de raio-x, um exame laboratorial, e acaba saindo o nome do paciente, né? A identificação do paciente. E a gente não pode expor essa informação, tá? Se você for usar alguma imagem desse tipo, né, para estudo ou para falar sobre o assunto, você vai tirar a parte que identifica, né, o nome desse paciente, e aí você pode usar aquela imagem, tá? Na sua publicação, beleza? E por fim, nós temos lá no artigo 9º que o profissional de enfermagem poderá utilizar-se de qualquer meio de divulgação para prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos científicos versando sobre assuntos de enfermagem, obedecendo aqui a legislação vigente, né? Então, o enfermeiro pode aqui prestar informações, participar de alguma entrevista, quando ele for falar, né, sobre enfermagem, tá? Mas para isso ele vai obedecer aqui a legislação vigente. Um exemplo disso é o que eu estou fazendo aqui com vocês, né, no YouTube. A gente fala muito de enfermagem, eu trago conhecimentos da área para vocês, tá? E é uma autorização que a gente tem, inclusive, né? Se a gente tem respaldo e se a gente está falando da enfermagem, a gente pode também participar. E parágrafo único, nas situações previstas acima, é vedado aqui ao profissional de enfermagem sua autopromoção e sensacionalismo, né, que a gente já falou sobre isso, preservando sempre o decoro da profissão. Então, basicamente é isso que a gente tem aqui nessa resolução número 554 de 2017 e que é importante, né, para você, tanto para sua prática profissional, como inclusive para quem está focado em provas, porque isso aqui também pode cair aí na sua prova, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.